Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Alguma vez pensaste porque é que a tua avó, ou bisavó, depende da tua geração, tinha muitos menos problemas de saúde que nós, mais jovens, hoje em dia? Fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou falar sobre a principal razão e vou falar dos benefícios dessa razão que eles faziam que nós não fazemos. Alguns de nós até já fizemos, mas não temos o hábito. Ora, muito boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um dia ótimo com a Elsa. Eu tive um encontro com a Elsa logo de manhã, apanhei logo uma chuvada, uma ventania, foi ótimo. Faz parte. Agora já se dá nomes. Depressão. Elsa, que fantástico. Olá, Trindade. Beijinhos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Na altura dos nossos avós, bisavós e até mais antigamente, não havia uma série de doenças que há hoje em dia até em crianças. Existem vários fatores para isso acontecer. O principal é o stress químico. Nós só ficamos doentes porque oxidamos, e o que provoca a oxidação é o stress químico, o stress emocional e o stress físico. Tá? A razão principal é o stress químico, tem a ver com a nossa alimentação. Os outros também são importantes, obviamente. E os nossos avós tinham um hábito, os nossos avós tomavam um suplemento com alguma regularidade, que os fazia ser muito mais saudáveis do que nós. E é isso que eu vou falar aqui hoje. Alguém sabe o que é? Alguém que quer adivinhar? Alguém quer tentar adivinhar o que é que os nossos avós faziam e que lhes dava muita saúde? Quem quer tentar adivinhar? Enquanto vimos aqui os comentários da Elsa. Lá, Maria Fernanda Ventura. A Elsa deu-lhe cabo do chapéu. Há mal, chapéus há muitos. Já dizia o Vasco Santana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, quem está a chegar. Realmente, os nossos avós tomavam, e eu também cheguei a tomar. É horrível de tomar, o sabor, mas eu também cheguei a tomar quando era novo. Não me recordo, mas eu lembro-me de ver a minha avó tomar e de eu também de me obrigarem a tomar aquilo que era uma coisa horrorosa, uma colher de sopa, salvo erro, de óleo de fígado de bacalhau. E os nossos antepassados tinham esse hábito de fazer isso. Não era por acaso. Que eles não tinham metade das doenças que nós temos hoje em dia, cada vez mais cedo. Tá? Tem a ver com este suplemento que eles usavam, óleo de fígado de bacalhau. É isso mesmo, Catarina? Só vi o comentário agora, mas não sei se foi antes ou depois que já tinhas escrito, isso tem sempre um atraso, mas não faz mal, tentaste e adivinhaste. Exatamente. Os nossos avós tomavam óleo de fígado de bacalhau, que tem muitos benefícios. Eu vou falar de 11 específicos, e vou explicar o porquê. Porque isto cientificamente está comprovado o porquê, não é? Como é óbvio. Trindade, gemadas, ovo, o segundo melhor alimento do mundo, certo? Trindade. Ovos de galinhas felizes naquela altura também, que é outro dos fatores, né? A forma como os alimentos eram produzidos e como é que são produzidos hoje, era outro dos fatores deles não terem tantas doenças como nós e cada vez mais cedo. Os nossos bisavós, não havia cancro naquela altura, tá? Hoje há uma epidemia. Quem fala de cancro fala de doenças cardiovasculares, doenças hormonais, doenças do sistema imune, problemas de reprodução, problemas de demências do cérebro,
Eles não tinham estas coisas. Nós, se calhar, não os conhecemos, os bisavós, por exemplo, mas eles tinham estes hábitos. E os nossos avós, quem os tem vivos ainda, a minha última avó tomava 15 medicamentos por dia, tá? Já nem me conhecia a mim, já não sabia quem eu era, qual dos irmãos era, esse tipo de coisas, tá? Por excesso de medicamentos, obviamente, que apanhou aquela fase da televisão, do rádio, da televisão, e depois de nos dizerem que nós precisávamos tomar remédios para as doenças e infelizmente os remédios têm esses efeitos, como todos devem saber. Se me costumam ouvir, já devem saber de certeza. É isso mesmo, Maria Fernanda. E davam na escola, não é? Trindade. Na minha não me lembro de darem, mas lembro da minha avó me dar uma colher e coisa horrorosa. E não consigo, nem sequer consigo. Já experimentei aqui há uns anos também misturado com sumos, etc. Mas consigo beber, mas depois fico com o sabor do peixe o dia inteiro aqui na boca. Né? Parece que sai do estômago para cima, é sempre o gosto a peixe e eu não consigo. Mas tem muitos benefícios e existem alternativas. Tá? O facto de eu ter escolhido este tema hoje foi porque eu fui fazer uma pesquisa e pronto, eu sei que, eu já vou falar do ômega 3, que é uma das substâncias que tem grande, que o óleo de fígado de bacalhau tem bastante. Eu sei que o ômega 3 é anti-inflamatório, tem uma série de benefícios, as doenças todas começam por inflamação a nível celular. E eu fui fazer uma comparação relacionada com o ingrediente principal do suplemento que eu uso, que é delicioso, não sabe a peixe, sequer que não leva a peixe, comparado com o óleo de fígado de bacalhau. E fui ver várias coisas, vi várias doenças, até inclusive doenças de pele e aplicado na pele, a comparação dos resultados das pessoas que fizeram parte desses estudos, né? E são praticamente, os resultados são praticamente idênticos em termos de se é o ômega 3 do óleo de fígado de bacalhau ou se é outro ômega 3, como por exemplo que eu uso, de origem vegetal. Tá? O que interessa é a grande concentração desses nutrientes e isso está provado que tem exatamente os mesmos benefícios. Tá? Mas há quem consiga usar óleo de fígado de bacalhau e pode usar, se conseguir arranjar um que tenha qualidade, porque o óleo de fígado de bacalhau e as gorduras no geral, em contacto com a luz e com o oxigênio, oxidam, tá? E perdem valor nutricional e depois vão nos fazer, em vez de nos irem proteger, já não vão fazer aquele efeito que nós queremos. Tá? É preciso ter atenção também a isso. No geral, o óleo de fígado de bacalhau é muito denso em nutrientes, é uma grande concentração de nutrientes, tal e qual como o suplemento que eu uso. É uma grande concentração de nutrientes, como o ômega 3, a vitamina D, a vitamina A, entre outras coisas. Tá? E quais são os benefícios de usar óleo de fígado de bacalhau? Número 1, tem uma grande concentração de ômega 3. O ômega 3 é uma das gorduras que nós precisamos muito, porque, segundo os estudos recentes, estes estudos são dos Estados Unidos, mas aqui na Europa não há de ser muito diferente, os estudos mostram que nós, em termos de rácio, nós devíamos ter, o ideal é ter, para cada 2 gramas de ômega 3, nós devíamos ter 1 grama de ômega 6, e aquilo que acontece é que a maioria, quase toda a gente que tem uma alimentação com comida processada tem o rácio é de 1 para 5 de ômega 6 a mais, né? Em média as pessoas têm de 1 a 10 e há pessoas que chegam a ter o de 1 a 20 em termos de rácio de ômega 6 a mais. Ômega 6 em excesso é inflamatório, ômega 3 é anti-inflamatório. Tá? Grande concentração de ômega 3. Efeito número 1, anti-inflamatório. Tá? Todas as doenças começam a nível celular por inflamação. Chama-se inflamação. A nível celular. Portanto, se nós ingerirmos grandes quantidades de anti-inflamatórios, não é os químicos, obviamente, anti-inflamatórios da natureza, o corpo
tem uma série de benefícios que começam a acontecer. Tá? A segunda razão é porque o óleo de fígado de bacalhau tem muita vitamina D. Nós hoje deixámos de apanhar sol, puseram-nos medo, fizeram-nos acreditar que nós precisávamos de pôr protetor e mais uma série de outras coisas da sociedade. Não, estamos dentro de casas, não apanhamos sol, os nossos bisavós trabalhavam na agricultura, a maior parte deles, apanhava sol de manhã à noite. Há mais uma série de fatores que influenciam eles terem tido mais saúde que nós, mas o óleo de fígado de bacalhau é daqueles alimentos que tem grande concentração de vitamina D, que é essencial, é chamada vitamina D, mas é uma hormona, é essencial para nós termos saúde, no geral, tudo, seja dos ossos, do cérebro, tudo que tu puseres imaginar, a vitamina D juntamente com o ômega 3 é essencial para ter uma saúde de ferro. Os nossos avós tomavam isto. Razão número 3 é a vitamina A. A vitamina A é um antioxidante que, por exemplo, é conhecido por fazer bem aos olhos, porque realmente é verdade. Tem umas substâncias que melhoram a microcirculação, que as veias dos olhos são veias mais fininhas, e é bom para o cérebro, é preventivo do cancro, isto é tudo provado cientificamente, e é excelente para a regulação do sistema hormonal, que a maior parte das pessoas hoje em dia tem completamente desregulado devido a muitos químicos e hábitos que nós temos que não devíamos ter. Tá? Se estiveres a gostar, coloca uns corações. Se achares que o tema pode interessar mais alguém, é só clicares no botão partilhar para partilhar estas informações com outras pessoas. Olá, Analisa. Olá, Angelina Neves, bem-vinda. É horrível, não é? O sabor é horrível, mas o benefício é enorme. Tá? Mas existem outras alternativas, né, para ingerir ômega 3. Eu tenho uma altamente eficaz também e estou muito satisfeito com ela, porque na realidade o suplemento que eu uso, eu notei menos inflamação no intestino, menos inflamação nas minhas costas no primeiro dia, horas depois de ter tomado. O meu sono mudou completamente, passei a dormir muito melhor. E no dia a seguir notei que eu, ao longe, tenho tendência para ver mais enevoado ao longe. No dia a seguir eu notei que estava a ver melhor ao longe. No cérebro noto, principalmente quando durmo menos, ficava com o pensamento mais lento, noto que funciona, quando durmo menos é que eu noto, funciona igual, consigo ter um raciocínio normal e já notava que não tinha. São as coisas que eu noto porque tomo grandes quantidades de ômega 3 também. Tá? Não tomo óleo de fígado de bacalhau, mas tomo outra coisa boa. Benefício número 4. Previne os problemas de coração. Obviamente está cheio daquelas gorduras que fazem o sangue circular bem. Isto vai ter efeitos muito benéficos no corpo, como por exemplo baixar os triglicéridos, o colesterol, se alguém tiver alto, né, e começar a usar um suplemento bom de ômega 3, óleo de fígado de bacalhau ou outra coisa boa, vai notar, se tiver estes valores alterados, a tensão arterial, o colesterol e os triglicéridos, vai notar provavelmente melhorias, passado algumas semanas ou meses, vai notar, se for fazer análises, que estas coisas estão todas melhor do que o que estavam, tá? Porque o sangue fica mais fluido, começa a circular melhor, de forma natural, com uma gordura boa chamada óleo de fígado de bacalhau. Benefício número 5, baixa o risco de cancro. As duas coisas juntas, o ômega 3 e a vitamina D, têm provas científicas dadas de prevenção de cancros. Tá? Eu, com o suplemento que eu uso, eu tenho aqui um grupo no Facebook com dezenas de pessoas com cancro e todas elas melhor, né? Estão a relatar que ficaram melhores. Algumas delas até custa acreditar que está lá mesmo uma de cancro no cérebro, de uma mancha no cérebro. 3 meses depois já não estava lá a mancha, estava lá o buraco vazio. Coisas assim, grandes quantidades de antioxidantes e destas coisas, o corpo começa a eliminar aquilo que fabricou porque estava mal alimentado. É só isto, não há aqui milagre nenhum, é só nutrição, tá? Baixa o risco de cancro. Número 6, previne e trata diabetes. Também no meu grupo, que são 1.300 ou 1.400 pessoas que lá estão lá histórias de diabéticos
que é, algumas até menos de 3 dias, mas está lá histórias, por exemplo, de valores de açúcar no sangue a 500, a quase a 500, e em 3 dias estarem em valores normais. Por exemplo, é grandes quantidades de ômega 3 e grandes quantidades de antioxidantes, na realidade é o que é. E o óleo de fígado de bacalhau tem exatamente propriedades semelhantes àquilo que eu uso. Eu só não uso óleo de fígado de bacalhau porque não consigo o sabor. Mas o óleo de fígado de bacalhau tem estes benefícios todos. Previne e trata diabetes. O diabetes tipo 2 é totalmente, 100% curável. Tá? Tipo 2. Totalmente curável. Com nutrição, alimentação, suplementação, totalmente curável. Benefício número 7. Ajuda a tratar reumatismos e artrites. Ou tudo o que termina em ites, na realidade. Porque a palavra it em latim significa inflamação. Para quem não sabe, qualquer doença que te digam que é it, são todas, dá sempre a pôr lá um it, é uma inflamação. Tá? Poder anti-inflamatório da natureza, ômega 3 e estas vitaminas D, A, etc., os nutrientes todos em conjunto, têm um efeito anti-inflamatório no corpo. É bom para o reumatismo também, para as artrites. Está associada à redução de dores. Quem dói nota logo diferenças em muito pouco tempo. Tá? Quando usa este tipo de coisas concentradas com grandes quantidades destes nutrientes. Óleo de fígado de bacalhau ou outra coisa. Número 8. Melhora a saúde reprodutiva. As nossas avós e bisavós, e se calhar a tua mãe, se ainda for viva, tiver alguma idade, usaram este tipo de suplemento, uma colherzinha de óleo de fígado de bacalhau, não sei se era todos os dias, ou pelo menos com alguma frequência, na gravidez. E isso existem estudos também comprovados que mostram que é benéfico para a grávida e é benéfico para o bebé também. Tá? Mas tudo o que tem a ver com o aparelho reprodutivo. Isto foi uma das coisas que mais me espantou quando eu entrei nesta área. Muitas mulheres queixavam-se de dores quando vinham ao período, por exemplo. E diziam, passado algum tempo, que foi a primeira vez na vida, tive dezenas de pessoas que me disseram isto, mulheres, foi a primeira vez na vida que eu tive o período sem dar por ela. Mulheres que tinham dores, períodos irregulares, este tipo de coisas, tá? Não era óleo de fígado de bacalhau, mas era óleo de peixe também, na altura. Ômega 3, grandes quantidades de ômega 3 ajuda nestas coisas todas. Menstruação irregular, problemas hormonais. No meu grupo também estão lá pessoas com glândulos linfáticos, problemas de tiroide e tudo com exames e esse tipo de coisas, a comprovar que 3 meses depois, 6 meses depois, os problemas desapareceram. Pessoas que estavam com operações marcadas para a tiroide, por exemplo, e simplesmente mudaram meia dúzia de coisas. Para os sintomas da menopausa é igual, tá? Mesma coisa, as pessoas deixam de ter os sintomas, os afrontamentos, aquelas coisas que as pessoas acham que é normal, porque toda a gente tem, né? Mas não tem, toda a gente tem a deficiência de nutrientes, isso é que toda a gente tem. Depressão, excelente para a depressão. A tua avó ou bisavó não ficava deprimida como as pessoas ficam hoje em dia. Osteoporose, nunca houve tanta como hoje em dia, e diziam que o leite fazia bem para pôr os ossos fortes, diziam, não era? Mas está toda a gente com este tipo de problemas, ossos fracos, etc. Eu incluído. É bom também para o cancro da mama e também para os homens em relação ao esperma, que é uma coisa que se vê hoje em dia, isto é científico. Os homens de cada vez têm menos esperma e o esperma com menos qualidade. Tem a ver com estes stresses químicos todos que nós estamos a viver. Existe um estudo que foi feito ali na Noruega em 2003, na Universidade de Oslo, nas mães que tomaram óleo de fígado de bacalhau na gravidez e na amamentação, e foram depois feitos, 4 anos depois do filho nascer, foram feitos testes de inteligência. Ainda ontem foi o tema do vídeo de ontem. Não falei disto, mas as pessoas, as grávidas que tomam ômega 3 ou óleo de fígado de bacalhau na gravidez, os filhos ficam mais inteligentes. Tá? Os garotos de 4 anos tiveram maior percentagem de pontos nos testes que foram feitos de inteligência. Tá? Comparado com outras mulheres que ingeriram outro tipo, acho que era óleo de girassol, óleo de girassol era de certeza, e era outro óleo qualquer, que o outro grupo de grávidas tomou outro tipo de
óleos comparado com o óleo de fígado de bacalhau. Tá? Bom, são óleos que têm menos ômega 3, obviamente. Pronto. O que tem mais realmente é o óleo de fígado de bacalhau. Também é bom para ficar mais inteligente. Tá? Número 9. Melhora todas as funções cerebrais. É o melhor remédio natural que existe para a depressão. Eu tenho alguns amigos psicólogos que têm alguma dificuldade em entender que se eles mexerem na nutrição do doente é muito mais fácil de o tratar, porque fisicamente a pessoa fica melhor e mentalmente também, porque há uma ligação direta entre as duas coisas. A forma como a gente pensa influencia o nosso corpo e o nosso corpo, aquilo que a gente dá ao corpo, também influencia a forma como a gente pensa. Também é verdade. E é excelente para a depressão. Isto foi um estudo que foi publicado no Jornal das Doenças Afetivas, é o nome que se dá, relacionado com o óleo de fígado de bacalhau, o ômega 3 no geral. Um estudo de 2007. Excelente também para prevenir o Alzheimer. Alzheimer era uma doença que também não existia no tempo dos teus bisavós. Não existia. Alzheimer não existia. Não existiam cancros, não existia uma série de doenças que existem hoje em dia. Tá? Uma das razões, não é a única, mas uma das razões é a deficiência destes nutrientes em grande concentração. Ômega 3, vitamina D, A e por aí fora. Tá? A tua avó, bisavó, usava suplementos alimentares. Tu também devias usar tal e qual como eu uso, e quem usa fica sempre satisfeito quando usa coisas de qualidade, porque realmente faz toda a diferença na qualidade de vida. A gente ter mais saúde, viver melhor, mais memória, tudo melhor. Melhor pele, esse tipo de coisas. Número 10. Ajuda a manter a saúde dos ossos. Tá? Previne a perda de massa óssea, a osteoporose, por exemplo, as fraturas, esse tipo de coisas. Portanto, tudo o que tem a ver com os ossos é excelente também. Portanto, só benefícios. Número 11. Ajuda e cura mesmo, também cura mesmo, úlceras gástricas e gastrites, tudo o que é terminado em it. Tá? Também no grupo que eu tenho, também estão lá pessoas com este tipo de doenças que melhoraram. Eu não sei, não tinha nenhuma úlcera gástrica, mas tinha problemas. Tenho problemas digestivos por causa aqui das minhas costas, etc. E eu senti no primeiro dia que tomei uma grande concentração, não foi o óleo de fígado de bacalhau porque eu não consigo, mas que eu tomei uma grande concentração de ômega 3 e de outras substâncias antioxidantes, eu senti-o a acalmar no mesmo dia. Foi fantástico. Tá? Existem estudos feitos em ratos mesmo de laboratório a comprovar que também têm efeitos muito benéficos no aparelho digestivo, que é onde começa a absorção dos nutrientes e que é importante que esteja a funcionar bem. Tá? E isto são 11 razões porque a tua avó era muito mais saudável que tu, porque ela usava grandes concentrações de ômega 3 e destes nutrientes, usava um suplemento. Tá? Hoje em dia as coisas estão muito piores, os alimentos têm muito menos quantidade destes nutrientes que tinham no tempo dos nossos bisavós também. Nós estamos mais ou menos com um terço, depende da zona onde a gente vive e daquilo que a gente come, nós temos um terço daquilo que devíamos ter. Portanto, é super importante que tu enchas o tanque de nutrientes com óleo de fígado de bacalhau ou com outra coisa de qualidade que tu prefiras, eventualmente. Tá? Resumindo, a tua avó não tinha tantas doenças como tu, porque tomava óleo de fígado de bacalhau com grande concentração de ômega 3, de vitamina D, de vitamina A e de outros nutrientes antioxidantes que reduzem as inflamações, que é a causa de onde começam as doenças. A nível celular, a inflamação das células. É por aí que começa. Quando começa a doer, já está muita célula inflamada. Quando nós sentimos. Quando nós sentimos. Previne os problemas relacionados com o coração, baixa o risco de cancro, previne e trata diabetes, ajuda nos problemas do reumatismo, das artrites, esse tipo de coisas, melhora todo o tipo de coisas relacionadas com a saúde reprodutiva, tanto da mulher como do homem, melhora todas as funções cerebrais, ótimo para depressões, etc. Ajuda a manter a saúde dos ossos e até a saúde digestiva, como por exemplo úlceras gástricas. É ou não é uma boa razão para tu tomares um suplemento que tenha grande concentração deste tipo de nutrientes? Pode ser o óleo de fígado de bacalhau, procura um que diga que
há em cápsulas, eu sei que há em cápsulas. O problema não é as cápsulas ou sem ser em cápsulas. O problema é a forma como ele foi extraído. Tá? Porque se ele foi extraído e apanhou oxigênio ou muita luz, ele já vem oxidado. E esse é que é o problema. Portanto, se for à procura numa ervanária, lê no rótulo se é produzido num ambiente de hidrogênio. Tá? Se não disser é porque não é de oxigênio e já vem com menos qualidade. Tá? Tenha atenção só a esse pormenor, se preferires ir a uma ervanária e comprar este tipo de coisas. Ou então existem outras soluções muito mais deliciosas, que é aquilo que eu faço e que centenas de pessoas em Portugal também estão a fazer, com resultados fabulosos a todos os níveis daquilo que eu falei, dos ossos, a tudo, a nível de tudo. Se tu já estás no grupo de nutrição que eu tenho, já viste estas histórias todas, né? Cada uma mais incrível que a outra, parece, como algumas pessoas dizem, parece banha da cobra, parece que faz bem a tudo. Faz bem a tudo, desinflama o corpo, na realidade, é isso que faz. Só que em vez de ser de bacalhau, é feito de coisas vegetais, de alimentos, são alimentos completos vegetais, com grande concentração destas substâncias e com um efeito semelhante, tal e qual como o óleo de bacalhau. São opções, se já estiveres no grupo, já sabes o que é, provavelmente até já usas. Se não estás no grupo e se quiseres ver estas histórias, seja qual for o teu problema, recomendo que manda-me uma mensagem em privado, pede-me o convite do grupo, que eu mostro-te para tu poderes ver. E até se quiseres falar com as pessoas que estão lá, algumas fui eu que traduzi para português, mas estão lá histórias mesmo com o link original, que tu podes até, se quiseres, falar com as pessoas que publicaram, para te dar mais confiança, né? Porque as pessoas quando veem aquelas coisas ficam desconfiadas. É normal, eu também fiquei, há uns anos atrás também fiquei. Isso é normal, a gente nunca viu, a gente só está habituados a fazer aquilo que nos ensinaram, que é ir ao médico, tomar remédios e achamos que eles é que sabem tudo. E na realidade, estes hábitos antigos têm-se vindo a perder, mas é o caminho que nós temos que ir, é voltar para o que era de antes. Plantas, natureza, comida pura, é isto que nós precisamos mais natureza, mais coisas puras, para que o corpo funcione melhor e faça o que ele está sempre a querer fazer, que é curar-se de tudo. Está sempre a querer funcionar bem, só lhe falta a gasolina certa, o combustível certo. É isso que lhe falta. Se tu não lhe deres, isto não é a gente não adoece de um dia para o outro, mas isto é tudo um conjunto de hábitos, não é? Portanto, ficam aqui as informações. Espero que tenhas gostado. Tua avó tomava um suplemento chamado óleo de fígado de bacalhau. Tu também podes tomar esse ou outro. A opção é tua, ou não tomar nenhum. É a maior uma opção. E não há problema nenhum. Beijinhos e abraços. Amanhã é sexta-feira. Amanhã podem trazer perguntas do que vocês quiserem. E eu vou dar as respostas. Está bem? Vai ser uma sessão de perguntas e respostas. Não vai haver nenhum tema específico. Anda aqui muita gente nova de vez em quando. E que precisa de aprender coisas que se calhar tu já aprendeste, as coisas básicas, porque quer andar à procura de uma solução diferente, porque não está satisfeito com aquela que tem, e não consegue, e é muita informação no início, né? É um bocado confuso por onde é que a gente começa, o que é que a gente há de fazer, o que é que a gente há de mudar, e há gente que está cheia de dúvidas e que quer melhorar a saúde e não quer tantos médicos, não quer tantos remédios, não quer esse tipo de coisas. Amanhã é o dia certo para tu vires aqui, trazes as perguntas, começa já a pensar nelas hoje, escreve e amanhã, assim que eu começar o vídeo, 20h30, horário de Portugal Continental, podes começar a perguntar. Pode ser sobre saúde, doenças, alimentos, psicologia, o que tu quiseres. Na realidade, pode ser o que tu quiseres. Se eu souber responder, eu respondo. Se não souber, vou estudar e depois faço um vídeo mais tarde a falar sobre o assunto. Está bem? Beijinhos e abraços, obrigado a todos que têm dado presentes, obrigado especial a quem clicou no botão partilhar. Muita gente nunca ouviu isto, nunca ouviu falar, se calhar, do óleo de fígado de bacalhau, mas isto é muito importante. A nutrição é uma das coisas mais importantes. Existem estudos que eu vi já quando entrei nesta área, em que eles diziam, a previsão era, se toda a gente no mundo usasse suplementos ricos nestas substâncias e também
como por exemplo o óleo de fígado de bacalhau, rico em ômega 3, este tipo de nutrientes da natureza. Se toda a gente fizesse isso, 70% das idas aos médicos deixavam de acontecer. Isto é um estudo que eu vi, não foi na minha primeira formação médica, foi na segunda, que eu ouvi um médico a falar sobre isto. Portanto, já foi há muitos anos que eu ouvi isto. 70% das pessoas deixa de precisar de ir ao médico. É isso que acontece. Tá? Muito simples. Temos que fazer o que os nossos antepassados faziam. Tá? Não existe só medicina alopática, aquela que tu estás sempre a pensar, estou doente, tenho que ir ao médico. Foi isso que nos ensinaram. Parece que só há aquele médico. Não. Já há 100 anos havia quiropatas, havia homeopatia, havia medicina chinesa, havia medicina ayurvédica, havia várias opções de saúde que foram abafadas pelo sistema. Tá? E nós somos manipulados. Tá? E por isso é que nós achamos que só o médico é que sabe, e nós fomos treinados para isso. Eu também fui, mas andei lá anos demais, a tomar medicamentos demais, e felizmente que alguém me mostrou um caminho diferente, e é para isso que eu faço estes vídeos, para mostrar o caminho diferente a quem eu quiser começar a seguir. O caminho faz caminhando, ninguém chega à meta de hoje para amanhã, mas podias ter começado ontem, podias, mas se começares hoje ou amanhã, é melhor começar agora do que continuares na mesma. Tá? Existem alternativas, elas existem, comprovado, as pessoas só desconhecem. Por isso é que eu peço para vocês partilharem estas informações, que é para mais gente começar a acordar para estas coisas, porque é assim que se faz. Pessoa a pessoa, não há dinheiro para ir para a televisão para fazer um programa na televisão para atingir milhões de pessoas, não é? Se houvesse, mas não há. E existem outros interesses económicos por trás disso tudo. Portanto, tem que ser assim, devagarinho, pessoa a pessoa, uns vão partilhando com os outros, vão tendo as experiências, as melhorias, e vai-se partilhando o conhecimento uns com os outros, e é assim que tem que ser feito. E é isso que eu, pelo menos, tento fazer. Ajudar quem quiser ser ajudado. Nem toda a gente quer, que é um problema também. A gente não consegue ajudar quem não deixa ser ajudado. Beijinhos e abraços. Até amanhã, 21h30. Tragam perguntas, respostas, aquilo que vocês quiserem. E um resto de uma noite tranquila. Não durmam com a Elsa, que ela está muito brava. Hoje esteve muito brava o dia todo. Agora acalmou um bocadinho. Mas um resto de uma noite tranquila. E um beijo a todos e até amanhã. Tchau, tchau.